O tema que vamos discutir agora, ainda que seja por meio de um exemplo relativamente simples, ele é muito relevante, porque é uma característica de ondas ou de pacotes de ondas. Esse exemplo, ele é bem ilustrativo e ele deriva, a gente consegue derivar relações importantes entre certas grandezas. Vamos começar com a largura do pacote. Ou seja, qual o intervalo de frequências que é importante? Digamos que esse intervalo de frequência seja dado por delta ômega. E digamos que para um valor de ômega igual a ômega zero, nós tenhamos a maior contribuição. Ora, nesse caso, a gente faz uma expansão de Taylor. Fazemos uso da ideia da relação de dispersão, ou seja, K como função de ômega, expandimos. Isso já foi feito na última aula, quando falamos de velocidade de fase e de grupo. E vamos agora, então, utilizar aqueles resultados. O fato é que o campo elétrico, digamos, de um pacote de ondas, nessas circunstâncias, onde nós não temos a contribuição de todas as frequências, mas as frequências num determinado intervalo delta ômega. Ora, E de x e t igual a 0 vezes delta ômega vezes e elevado a k0x menos ômega 0t vezes a função f de z. F de z é seno z sobre z, com z dado por esta expressão aqui. Esse foi um resultado deduzido anteriormente, quando falamos de velocidade de fase de grupo. Ora, vamos agora analisar o comportamento dessa função f de z. Um gráfico da função f de z típico é este aqui, onde se vê que a contribuição mais importante, né, é uma contribuição para z aproximadamente, porque aqui é tudo um pouco aproximado. Nós vamos colocar z aproximadamente igual a π. É a largura agora, né, do pacote. Né? Veja que essa função aqui descreve o perfil, né, da onda. Né? O que se propaga é isto aqui, como nós estamos vendo. Né? Como nós estamos vendo. Ora, em sendo assim, o que nós vamos fazer é considerar só valores de z dados por esta expressão aqui. Portanto, z aproximadamente igual a π, eu vou fazer a análise de delta ômega sobre 2 vezes x menos dk de ômega para ômega vezes, né, dk de ômega para ômega igual a ômega zero, menos t igual ou aproximadamente igual a π, ou seja, igual a π. Ora, em primeiro lugar, digamos que eu esteja considerando um ponto qualquer, né, mas eu vou considerar um ponto muito especial, x igual a zero, eu estou na origem do referencial. Neste caso, a pergunta é qual é o intervalo de tempo para esse máximo
atingir este ponto aqui. E esse tempo eu vou chamar de tempo de duração do pacote. Ora, para x igual a 0, eu tenho que ΔΩ sobre 2 vezes ΔT, vezes ΔT. Aqui o que importa, na verdade, é um intervalo positivo, né? ΔT igual a π. Ou seja, existe uma relação entre o tempo de duração, para quem está acompanhando num determinado ponto, quando a onda começa e quando ela termina, o intervalo de tempo para que isso aconteça, esse intervalo de tempo é dado por essa relação. Ou seja, ΔΩ vezes ΔT igual a 2π, que é a relação pedida. Né? Uma outra relação importante é se a gente não levar em conta o tempo. Né? Eu vou fazer, então, t igual a 0. Né? E agora eu vou me perguntar pelo tamanho do pacote. Né? O tamanho espacial. Né? Δx é este tamanho aqui. Ou seja, a partir dessa relação, fazendo t igual a 0, eu tenho que ΔΩ sobre 2 vezes Δx vezes dk dω para ω igual a ω0, né? É igual a π. Esta é a relação. Né? Agora a gente vai fazer mais uma aproximaçãozinha, que é a seguinte: é claro que é quase que admitindo, né, uma relação, mas praticamente admitindo, né, uma relação linear entre K e ω. Ou seja, vamos escrever dk dω como sendo aproximadamente, porque aqui é tudo um pouco aproximado mesmo, né? ΔK dividido por ΔΩ. Ora, fazendo isso e substituindo ali, nós temos ΔΩ sobre 2 vezes Δx vezes ΔK dividido por ΔΩ é igual a π. Ora, cancela, tenho, portanto, Δx vezes ΔK igual a 2π. Esses dois comportamentos aqui são bastante típicos de ondas. E no caso da mecânica quântica, serviu de base para as relações de incerteza de Heisenberg, porque você transpõe esse tipo de comportamento para a mecânica quântica. Ou seja, o tamanho do pacote, falando tamanho espacial, ao longo de que distâncias, né, ele existe, ou ao longo de que distância ele existe. Onde é que ele está concentrado? Né? Porque um pacote, ele tem esse aspecto. Ele é, por isso que tem esse nome de pacote, ele é concentrado numa certa região do espaço. Se Δx for a dimensão típica, característica da dimensão da distância, né, entre o início e o fim do pacote, portanto, Δx é uma dimensão típica do pacote. O fato é que Δx vezes ΔK é igual a 2π. Né? O que é ΔK? Bom, se nós temos uma largura ΔΩ, é claro que podemos falar também
de uma largura para o vetor de onda. Essa largura é ΔK. E essas relações, então, são de muita importância dentro do contexto da teoria quântica, porque são comportamentos típicos de ondas.